Queridos irmãos, quero aqui dar glórias a Deus por mais uma quarta-feira, a qual estamos aqui juntos, reunidos, para mais uma aula da Escola Bíblica da nossa igreja, a Igreja Pentecostal Assembleia de Jesus Cristo em Santo Aleixo. Aqui vos fala o cooperador Bruno. E mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos para aprender da parte de Deus em mais um dia, pedindo que o Espírito Santo nos proteja, nos guie e nos capacite para dar uma aula a vocês, com base na palavra, com base na Bíblia, com tudo aquilo que o Senhor Jesus tem reservado para nós. Gostaria de convidar você para juntos fazermos uma oração, agradecendo a Deus pelo momento em que aqui estamos e pedir que Ele esteja presente no nosso meio, nos ensinando, nos capacitando e fazendo com que você que está aí do outro lado possa ouvir e compreender a palavra do Senhor. Amém? Assim oremos. Deus querido e eterno, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor, diante de Ti, para aprendermos mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe, que Tu nos proteja, que Tu nos guarde, que Tu nos ajude, Senhor, a trazer um ensino, Senhor, concernente à Tua palavra, Senhor. Que as pessoas que aqui vão escutar possam aprender, possam entender, possam, Senhor, ser abençoadas por Ti na noite desse dia, Pai. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, aqueles que porventura, Senhor, estejam de alguma maneira passando por alguma necessidade. Nós vemos aqui, Senhor, te pedir que Tu ajude também, Senhor, aqueles que perderam seus empregos por conta dessa pandemia, aqueles, Senhor, que de alguma maneira, Senhor, estiveram prejudicados, os empresários, os desempregados, todos aqueles, Senhor, que de alguma maneira sofreram algo, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão de luto. Queremos te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos eles e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui em mais uma aula, conosco está nossa esposa, minha querida irmã, não posso dizer, Franciele, está com a gente, que Deus abençoe a minha esposa. Então chegamos hoje na aula de número 4 da nossa lição, a atualidade dos dons espirituais, na revista O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E vamos falar hoje sobre a diversidade dos dons, os dons que Deus proveu para a sua igreja, os dons que Deus preparou para a sua igreja, os dons que Deus liberou para o seu povo, que Deus outorgou, que Deus confiou aos seus servos. Nós vamos falar sobre ele. Diversidade de dons significa que são diversos dons, e cada dom tem uma característica, tem uma ação na atuação do Espírito Santo. É isso que a gente vai ler hoje, a atualidade dos dons espirituais. O textuário está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. O que é que ele quer dizer aqui, Paulo, quando ele disse que há diversidade de dons? Ou seja, existem diversos dons. São diversos dons que existem segundo a palavra de Deus e segundo a manifestação do Espírito Santo, segundo a atuação do Espírito Santo. Mas é o mesmo Espírito Santo do Senhor que opera sobre todos os dons. Por exemplo, a pessoa tem o dom de falar em línguas. O Espírito Santo opera na vida daquela pessoa quando ela está sob a ação do Espírito Santo falando em línguas. Se o dom é profecia, o Espírito Santo também atua na vida daquela pessoa quando ela está sendo usada, está sendo tomada, está exercendo a ação do Espírito Santo no dom das línguas. E assim são por todos os 9 dons que está lá em 1 Coríntios 12, me parece que do 12 ao 14, fala sobre a lista. A gente vai ver mais um pouquinho aqui na frente. E aí ele fala sobre o que é o pentecostalismo. O que é você ser pentecostal? É você acreditar primeiramente naquilo que ocorreu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, quando sobreveio aquele vento e línguas repartidas foram, porque a principal manifestação do Espírito Santo na vida de quem é pentecostal é o falar em línguas. Então o batismo no Espírito Santo é a primeira ação. Não quer dizer que se você não é batizado com o Espírito Santo, você não tem outro dom. Claro que você tem, mas o dom que fica mais evidente como a atuação principal
da atuação do Espírito Santo é o falar em línguas. Tá? Então é isso que a verdade prática está dizendo para a gente. E os dons eles são atuais em todos os sentidos. A leitura bíblica em classe, eu convido você a ler comigo, se você estiver com a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E se você tem, acompanha comigo pela revista. Amém? Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está aqui o texto áureo da nossa lição de hoje. Né? Na leitura bíblica em classe, nós também lemos o texto áureo. O quinto, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Deixa eu só finalizar uma coisa aqui, só um minuto. Peço só a compreensão de vocês aqui. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. A manifestação do Espírito é dada a cada um, ou seja, ela é dada individualmente a cada pessoa, de acordo com aquilo que é útil, daquilo que o Espírito Santo enxerga como útil na vida de alguma pessoa. Significa que é o Espírito Santo quem dá a cada um conforme ele deseja, de acordo com a graça, de acordo com a misericórdia, de acordo com o poder que nele opera, de acordo com o poder que nele habita. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Olha aí um dom. Pelo Espírito, o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outra, a interpretação da língua. São 9 os dons, segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que a cada um ele dá conforme ele quer. Não adianta você ser bonzinho, não vem de vós, é Deus quem dá. Então tudo isso é bom para que a gente entenda que é o Espírito Santo que dá para as pessoas. Amém? Então veja só, na lição passada, na lição da semana passada, a gente falou sobre os dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Então, falando sobre os dons espirituais manifestos através de línguas espirituais, por exemplo, um dom específico, que é o quê? A variedade de línguas. Foi o que a gente estudou na lição passada. O dom específico que era o batismo com o Espírito Santo. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, o falar em línguas estranhas. O que é que a gente vai aprender hoje à luz da Bíblia? Vai falar sobre os demais dons que existem além do dom de falar em línguas. Tem outras listas, além dessa lista que a gente acabou de ler agora, na carta de Paulo aos Coríntios. E aí uma bandeira que a gente precisa levantar, que a gente precisa defender, algo que a gente precisa falar de maneira muito forte e muito contundente, é sobre a atualidade desses dons. O Espírito é o mesmo, nada mudou, os dons continuam os mesmos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre a necessidade dos dons espirituais hoje, não é isso? Qual é a necessidade que há para que os dons espirituais ainda hoje habitem? A introdução, antes da gente começar o primeiro ponto, diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Amém? Deixe-me dar um alô aqui para algumas pessoas que já estão online assistindo conosco. Nossa irmã Maria Barbosa está com a gente no YouTube, dizendo a paz do Senhor para todos. Nosso pastor José Barbosa também, a paz do Senhor para todo o povo de Deus. No nosso Instagram, nossa irmã Jaidete entrou aqui e está dizendo assim: a paz do Senhor Jesus, abençoados. Povo escolhido por Deus. Amém, irmã Jaidete. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para a senhora. Nosso irmão Wagner está com a gente
Nossa irmã Gleice George, nossa diaconisa lá de Pontezinha, Gleice, está dizendo, Deus abençoe sempre vocês. Amém, minha querida. Então, a necessidade dos dons espirituais hoje, diz assim, é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, dos dons espirituais, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. O autor, que é Paulo, da carta aos Coríntios, e o autor da revista também, claro, o autor da revista baseado naquilo que Paulo falou, ele diz pra gente que os dons espirituais são o quê? São a necessidade para a igreja nos dias de hoje, para os cristãos no dia de hoje, para mim nos dias de hoje, para você nos dias de hoje. É uma necessidade. E essa questão dos dons espirituais fala sobre o quê? Fala sobre uma santificação em Cristo, uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo e um transbordar da presença de Deus em nosso meio. A lição de hoje vai falar ainda que os dons espirituais, eles são o quê? Eles são concedidos para a igreja para uma missão. E qual é essa missão? Proclamar o reino de Deus. E é importante que a gente leve em consideração que a gente crê, a gente professa e a gente ensina que os dons são atuais e são presentes na igreja, na vida da igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então a nossa igreja tem a seguinte doutrina, a Igreja Pentecostal Assembleia de Jesus Cristo tem essa doutrina, nós acreditamos, nós professamos a nossa profissão de fé, a gente ensina sobre os dons espirituais, que eles são atuais e ainda são presentes na igreja no dia de hoje, eles não cessaram, existe uma corrente espiritual, espiritualizada, vamos colocar assim, que eles dizem que os dons cessaram, não existem mais os dons, foi só para aquele momento do dia de Pentecostes e depois acabou, não é verdade. A Bíblia diz que ainda hoje os dons existem para aqueles que os buscarem, que Deus enxergar que vai ser útil na vida daquela pessoa, tal dom. Por exemplo, Deus não vai dar o dom de profecia a uma pessoa que ele vê que aquele dom de profecia não vai ser útil na vida daquela pessoa. Quando o Espírito Santo enxerga que o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida daquela pessoa e de acordo com o dom que Deus deu àquela pessoa, então ele determina, ele libera o dom para aquela pessoa. E isso é a nossa defesa. É a forma que a gente tem de se defender. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente professa é exatamente para isso. Que os dons eles servem para hoje e ainda hoje atuam na igreja. A igreja ainda tem a atuação do Espírito Santo através dos dons. Ou você não conhece ninguém que fala em mistérios na igreja, que Deus toma em profecia. Você não crê que Deus dá a revelação a alguém. Você não crê que quando alguém ora por você sobre uma cura ou por alguém, e diz, olha, eu fui curado através da oração. Lembre, isso são dons que Deus ainda hoje permite a algumas pessoas, desde que ele enxergue que aquela pessoa vai ter em si condições de glorificar e exaltar ao nome do Senhor, em detrimento à forma como ela é usada. Então, o primeiro ponto fala, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, é importante que a gente analise a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Desculpe. No capítulo 12, o versículo 1, quando ele diz que não quero que os irmãos sejam ignorantes. É ignorante na seguinte questão, não é ignorante de bruto, de brutalidade, de arrogância, de ser mal educado. É ignorante no sentido de você não saber o que é aquilo que acontece dentro da igreja. Paulo diz assim, quando ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele está dizendo, eu quero que vocês aprendam, por isso que eu estou ensinando a vocês. Então vocês vão deixar de ser ignorante no sentido daquele de ignorante culto, aquele que não sabe o que significa. Então não quero que vocês sejam ignorantes, por isso que eu estou explicando, por isso que eu estou exortando, por isso que eu estou ensinando vocês a conhecerem os dons espirituais, para que vocês não sejam leigos. A palavra é essa, ignorante, ele quer dizer no sentido de você ser leigo. Eu não quero que vocês não tenham acesso ao conhecimento. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês
não conheçam o que eu vou ensinar. Eu quero que vocês entendam, que vocês aprendam, que vocês tenham acesso ao conhecimento. E o que é que ele quer dizer na conclusão? Os dons, eles são atuais na vida da igreja. Na vida da igreja, na vida de nós que somos igreja, os dons espirituais, eles são atuais ainda hoje. E Paulo ele escreveu justamente para orientar a igreja do Senhor, orientar nós e orientar também a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto eles precisavam ter a clareza da atuação do Espírito Santo, como também o Espírito Santo atuava dentro da igreja na questão dos dons, para que a igreja tivesse vida. E aí, olhando por essa perspectiva, olhando por essa visão, olhando por esse olhar, a gente precisa compreender que a igreja de hoje precisa também ter a clareza dos dons para o dia de hoje, para que a nossa vida cresça em Jesus. O que é que está faltando na nossa igreja? Está faltando a ação do Espírito Santo para que a nossa igreja pare de ser a igreja mesma. Pare com a mesmice que ainda hoje existe, que ainda hoje atua dentro da igreja do Senhor. O que é que está faltando? A Bíblia diz, por falta de profecias, o meu povo se corrompe, não é assim? Então, Deus precisa que haja dentro da igreja a diversidade, como é que eu posso dizer? A manifestação, a palavra é essa, dos dons do Espírito Santo, para que a igreja cresça em graça, em conhecimento e principalmente em poder. Poder que vem de onde? Poder que vem do alto. E o próprio Jesus disse, eis que vos dou poder. O poder ele quer dar, mas é preciso que a igreja busque os dons. E aí o Espírito Santo vai dar o dom de acordo com cada um. Ele vai olhar e o Espírito Santo, conhecendo quem é você, conhecendo sou eu, ele vai dizer, olha, o meu nome vai ser glorificado na vida do irmão, do meu filho fulano, do meu filho Beltrano, se eu der a ele tal dom. Ele está pedindo o dom do Espírito Santo, então eu vou dar tal dom a ele. O dom principal, o dom mais, digamos assim, o dom inicial é o dom de batismo com o Espírito Santo, que é o que você fala em mistérios com Deus, então é a conexão direta. Mas existem outros dons, como a gente vai estudar ainda hoje. Então, o que é que Paulo queria? A gente vê que Paulo, na carta aos Coríntios, tanto é que ele escreve 2 cartas para a igreja de Corinto, ele percebe que a igreja era composta de pessoas, de membros cheios do Espírito Santo, mas haviam muitos problemas na igreja. Por exemplo, tinha um cara lá na igreja de Corinto que ele estava tendo relações extraconjugais com a sua madrasta. E ele queria assumir a igreja de Corinto. E Paulo disse, não, se conserte, pare com isso. E então o Espírito Santo vai revelar quem é a pessoa que ele quer que fique à frente da sua casa. Então é importante para que antes da gente assumir alguma coisa dentro da casa do Senhor, haja uma santificação e haja uma colocação. É preciso que você esteja, digamos assim, de maneira solene e de maneira... Perdão, aqui que deu uma travada aqui no Insta. Só um minuto. O Insta travou agora. Então, deixa eu só ajeitar aqui algo. Travou novamente o Insta. Pronto. Pronto, voltou. Amém. Irmã Jaidete, tudo ok? Irmão Wagner, irmã Karina, Carol, irmã Leda. Tudo certo por aí? Deu uma travadinha aqui, mas acho que foi bronca do próprio Instagram, tá bom? Mas continuando. Torto aqui a tela, deixa eu só ajeitar aqui. Ótimo, agora vocês estão me vendo menos torto do que ótimo. Então, ó, haviam problemas na igreja de Corinto? Havia, tanto é que Paulo teve que escrever 2 cartas exortando a igreja, dando algumas ações, alguns ensinos, explicando algumas coisas. Mas me diga, qual é a igreja que não tem problema? Conflitos internos, problemas de administração, problemas de irmãos. E aí Paulo afirma o quê? A igreja de Corinto possui todos os dons espirituais e seus membros, de forma espetacular, possuem a capacidade. E aí a igreja possui o quê? A igreja possui a vida. Em que parte da igreja possui a vida? Nas reuniões da igreja, nas ministrações da palavra, no caminhar da igreja. Só que algumas pessoas de Corinto não sabiam administrar, não sabiam ministrar esses dons. E aí Paulo escreve a epístola aos Coríntios para quê? Para orientar os irmãos sobre os dons. Sobre os dons e resolver os conflitos. Esclarecer as dúvidas. E aí você lendo do capítulo 12 até o capítulo 14, você vê que Paulo orientou os irmãos de Corinto sobre os dons espirituais no serviço da igreja. A gente vai compreender que os dons eles foram concedidos pelo Espírito Santo para a igreja para a manifestação do reino de Deus e para a capacitação do crente para a missão. Qual é a missão? Levar a palavra de Deus, falar sobre o amor de Jesus,
exaltar o nome do Senhor. Essa é a missão de todos nós que somos crentes em Jesus. Para que a igreja proclamasse o quê? O Evangelho de Cristo. E a gente vê mais na frente Paulo afirmando da seguinte maneira: o dom é dado à igreja ou a cada um para aquilo que for útil para a edificação dos santos. Ele orienta os santos para guiar essa igreja na vida profética, ao mesmo tempo ganhar vidas para Cristo, anunciando Ele. Através desse dom que o Espírito Santo nos concede, o mundo vai conhecer a manifestação de Deus e o seu poder através desses dons que em nós, que somos a igreja, é manifesto. A igreja de Corinto tinha essa essência e a nossa igreja também precisa ter essa essência ainda hoje. A gente precisa entender que nós como igreja, ou seja, como corpo de Cristo, a gente pode sim ter todos os dons. Por que a gente não pode ter todos os dons? Eu explico, por exemplo, um irmão da nossa igreja, ele pode ser usado em profecias, o outro irmão da igreja pode ser usado em línguas, o outro irmão da nossa igreja pode ser usado em interpretação de línguas, o outro irmão da nossa igreja pode ser usado no dom de curar, o outro irmão da igreja no dom da fé, o outro irmão no dom do ensino, e assim o nome do Senhor vai ser exaltado. Você imagina, você tem uma igreja com 50 membros, vamos diminuir, 30 membros. Uma igreja com 30 membros, desses 30 membros eu tenho 9 irmãos que cada um possui um dom do Espírito Santo. Significa que a nossa igreja vai ter todos os dons do Espírito Santo. Como uma igreja assim não vai crescer? Esse é o desejo de Cristo para nós. E foi isso que Paulo exortou Corinto. Disse, olha, vocês é uma igreja abençoada que tem todos os dons. Então vocês têm tudo para crescer. Os conflitos vão existir, vão. É preciso que vocês consertem, aparem as arestas. Retire aquilo que não agrada ao Senhor e andem em frente. O nome do Senhor vai ser exaltado, o nome do Senhor vai ser manifesto em nós. A manifestação são apresentadas para quê? Para a missão, que é levar a palavra de Deus e para a edificação da igreja. Repito, quem é a igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Amém? O segundo ponto vai falar sobre o quê? Pneumatikos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, ou espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, ton pneumatikon, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, ou dom, é um cognato de charis, ou seja, graça, cuja ideia é que foi dado pela graça. Aparece 2 vezes. De dons. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. O que é que ele quer dizer com isso? Veja só. Pneumáticos vem de pneumato, que vem da ciência pneumatologia, que diz respeito ao Espírito Santo. Então, pneumáticos é tudo aquilo que diz respeito ao poder que existe na pessoa do Espírito Santo, que faz com que ele opere as maravilhas, os milagres e as ações na vida de todos aqueles que têm o Espírito Santo em si. Aí eu te pergunto, por que a pessoa tem o dom do Espírito Santo? Deixa eu refazer. Por que a pessoa tem em si o Espírito Santo? Significa que ela tem algum dom do Espírito Santo? Nem sempre. Nem sempre. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você é separado pelo Espírito Santo e ele passa a habitar dentro de você. Então, ser templo e morada do Espírito Santo não significa que você tenha algum dom do Espírito Santo em si. Então, quando ele fala nisso, ele fala que pneumáticos, ou seja, na igreja existia a presença do Espírito Santo e charisma vem do dom, ou seja, vem de como se fosse carismático, como se fosse carisma mesmo. Ou seja, é como se você falasse com relação a um presente. Quando você vai para uma festa de aniversário, que você leva um presente para alguma pessoa, a pessoa, oh, obrigado, isso aqui, não, eu te dei porque você merece tudo. Ou seja, eu falo muito ou seja, né, gente? O carisma é um dom, é algo que você oferece para alguém que lhe pertence. Então, pneumáticos, o poder do Espírito Santo, que oferece como um dom a alguém o seu próprio ser, a sua própria essência. É isso que significa pneumáticos e carisma. Mas aí o que são dons espirituais? E aí ele começa dizendo assim: a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus.
Enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. É o que a Bíblia nos exorta, que todos nós devemos sempre buscar os dons que somente o Espírito Santo tem a oferecer para todos nós. Está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que pede, todo aquele que busca os dons do Espírito Santo. Aí você diz, mas eu quero tal dom. E aí eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele só vai te dar. Quero dizer para você que o Espírito Santo ele só vai te dar um determinado dom se ele enxergar em você como é que eu posso dizer? Que ele vai ser honrado, glorificado e exaltado na sua vida pelo seu proceder de acordo com aquele dom. E como é que o dom do Espírito Santo ele pode se manifestar nas nossas vidas? O dom do Espírito Santo ele pode se manifestar nas nossas vidas tanto no início da caminhada cristã, quanto ao longo da caminhada cristã. De repente você pode ser batizado com o Espírito Santo no final da sua vida, no meio da sua vida, no começo da sua vida cristã. Eu já ouvi histórias de pessoas que viveram 20, 30, 50 anos na presença do Senhor e não foram batizadas com o Espírito Santo. E outras pessoas, por exemplo, que no momento em que aceitaram Jesus, que estava sendo feita a oração de imposição de mãos, aquela pessoa foi revestida do Espírito Santo do Senhor. Então é uma coisa muito relativa. O Espírito Santo ele vê, ele enxerga, ele compreende, ele sabe exatamente quem é que vai honrá-lo, como vai honrá-lo, de maneira que vai honrá-lo. Por isso que ele concede a uns um dom e a outros outro dom. Algumas pessoas têm mais de um dom, claro, existem pessoas que têm vários tipos de dons. É o Espírito Santo que vai dar para a pessoa. Então, se eu perguntar para você aí o que seria um dom espiritual, o que é que você me responderia? Pensa aí direitinho e daqui a pouco você escreve aí para mim o que é um dom espiritual. Certo? Chegamos no ponto 2. Qual é a função dos dons espirituais? Diz assim, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Ponto 1. A lista dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos do 8 ao 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, ou seja, pelo que a gente vê, lá vem eu falando em seja de novo. Na Bíblia, em 3 locais diferentes, fala sobre a lista dos dons. Em Coríntios, em Romanos e em Efésios. Em Coríntios ele fala 9 vezes sobre 9 dons distintos e diferentes. Em Romanos ele fala sobre 8 dons. E em Efésios sobre 7 dons. Tá? Todas as 3 cartas, Atos, Romanos e Efésios, foram cartas de Paulo. Por que ele omitiu um em um e aumentou na outra, a gente não sabe. Mas o que importa é que nós acreditamos em todos aqueles que estão como sendo o dom de Deus. O que é um dom espiritual? Respondendo para você. Dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, que faz com que a gente compreenda, com que a gente tenha, com que a gente receba, com que a gente haja, com que a gente tenha autoridade, discernimento e ação inexplicavelmente espirituais e sobrenaturais na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem o dom de profecias, entenda, há uma diferença entre o dom de profecia e um profeta. Um profeta é uma pessoa que vive uma vida em profecia, em intimidade, em comunhão, sempre Deus falando com ela e ela falando para o povo. Esse é o profeta, como havia no Antigo Testamento. No Novo Testamento existem profetas? Existem. O último profeta citado na Bíblia foi João Batista. Depois dele, Deus, é claro, pode ter otorgado outros profetas na terra. Hoje podem existir.
Dom de profecia é uma pessoa que não tem nenhuma ação de profeta, ou seja, a pessoa ora, jejua, estuda a Bíblia, participa dos cultos, é um crente em Jesus, é uma pessoa que tem uma vida ilibada, uma vida correta diante de Deus, e de repente Deus resolve tomar essa pessoa em profecia para ela falar para a igreja. A Bíblia diz o quê? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quando Deus quer falar para a igreja, significa que ele quer falar para que a igreja seja edificada. E aí quando você vê uma pessoa falando em profecia, e essa pessoa que está falando em profecia, ela tem a função, ela tem a condição, ela fala em profecia para toda a igreja, mostra que ela está sendo usada pelo Senhor Jesus nesse sentido. Ela está sendo, como é que eu posso dizer? Ela está sendo usada e o Espírito Santo está sendo glorificado na vida dessa pessoa através da sua atitude, através do seu agir, através de como o Espírito Santo vai agir na vida dessa criatura, dessa pessoa. Tá bom? Deixa-me só dar uma olhada aqui. Me parece que o YouTube parou de funcionar. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas vai ficar sem YouTube hoje. Vamos ficar somente no Instagram e no Facebook. Segundo ponto da nossa lição de hoje, classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Letra B, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. E a letra C, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Então Paulo, ele separou os dons espirituais que o próprio Espírito Santo deu a ele para que ele explicasse à igreja de Corinto quais eram os dons que cada um tinha e como cada um devia entender para poder se utilizar desse dom, permitir ser utilizado pelo Espírito Santo naquele dom que Deus havia lhe dado para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí ele separou em 3 frentes. O primeiro grupo, dons de revelação, que seria aquele que Deus revela, por exemplo, o futuro, revela o que vai acontecer através de sonhos, através de visões. Palavra de sabedoria, aquela pessoa que ela consegue te dar um conselho ou te dar um ensino baseado numa sabedoria. Palavra da ciência, discernimento de espírito. Palavra da ciência é justamente o que você faz quando você busca entender o que diz a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você consegue passar para as pessoas, você está tendo a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, perdão. Discernimento dos espíritos, aquela pessoa que olha e já consegue interpretar se há alguma coisa errada ali, se há alguma ação demoníaca, se há algum potestade, algum principado, se há alguma coisa incluída, embutida, incontida em alguma área da igreja ou de alguma pessoa da igreja. Os dons de poder, né? Por exemplo, o poder de cura, operação de maravilhas, a fé. A Bíblia diz que a fé é um dom, por quê? Porque a fé é sobrenatural. O que é a fé? A fé é o fundamento das coisas que não se veem, eu não consigo ver, e a certeza das coisas que se esperam. Eu sei que vai acontecer, não sei como. Isso é a fé. E o terceiro, os dons de inspiração, aqueles que você é inspirado por Deus, aquele que o Espírito Santo te inspira. Quais seriam eles? A profecia, a variedade de línguas, a interpretação, é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas, todas elas ensinam pra gente. Deixa eu pedir só um minutinho a vocês aqui, deixa eu tentar conectar novamente aqui o YouTube, gente. O YouTube caiu e as pessoas estão, eu acho que são sem conseguir ver o YouTube ao vivo. Deixa eu ver aqui. Se vocês estão conseguindo assistir no YouTube, vocês têm como me dar um alô aqui, por favor? Não estou conseguindo ver se está pegando. Deu uma travada aqui, eu não sei se está funcionando. Então, se alguém puder assistir no YouTube e ver se está funcionando, eu agradeço, por favor, em nome de Jesus. Continuando aqui, no Facebook e no Instagram tá ok. Inclusive, a nossa missionária Joelma está assistindo com a gente aqui. Missionária Maria também entrou pelo Instagram. A irmã Franciele também entrou pelo Instagram. Então, sejam bem-vindas todas vocês. As 3 missionárias da igreja. Olha, Maria, Joelma e Franciele, eu creio. Ponto 3, pra gente... Não, ponto 2, né? Lista dos dons, classificação teológica. Ponto 3, classificação bíblica. Ele vai até o 4.
Stanley M. Horton segue a visão funcional feita pelo próprio apóstolo, em 3 grupos, 2, 5 e 2, totalizando 9. Que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como, e a outro pelo mesmo espírito, a fé, e a outro a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, outro de mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2 no primeiro grupo, 5 no segundo grupo e 2 no terceiro grupo. Assim, qual seria o primeiro grupo? Dons do ensino ou pregação. E o que seria? A palavra da sabedoria e a palavra da ciência. São 2, né? 2 dons do primeiro grupo. O segundo grupo, com 5 dons distintos, quais seriam? Seriam os dons do ministério, que seria fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, profecia e o dom de discernir os espíritos. E o último grupo ao qual Paulo dividiu os dons, tem 2 dons nesse último grupo, seria o dom de discernir os espíritos. Perdão, seria o dom de adoração, que seria a variedade de língua e a interpretação de línguas. Então Paulo colocou dessa forma para que os irmãos em Corinto pudessem entender em que grupo eles estavam colocados. Por exemplo, você, irmão de Corinto, você tem um dom espiritual? Tenho sim, foi Deus que me deu esse dom. Tá, como é que esse dom funciona? Esse dom funciona da seguinte maneira. Eu tenho um dom, Deus me deu o dom, por exemplo, da palavra da sabedoria. Então você tem um dom de ensino ou da pregação. Mas o outro irmão, ele tem o dom de curar. Então ele está no dom de ministério. E o outro irmão? Não, o outro irmão tem o dom de falar em línguas, que é a glossolalia. O que é glossolalia? Glossolalia é quando você fala uma língua, certo? Sem você nunca ter estudado essa língua. Por exemplo, eu não sei como é e eu estou falando em línguas, pronto, glossolalia, esse é o dom de línguas. Então, quando você fala em línguas, quando você tem a variedade de línguas, ou quando você interpreta línguas, você tem um dom de adoração. Então, Paulo separou nessa classificação para que as pessoas pudessem entender, de acordo com o dom que ela tem, em que área da espiritualidade ela está encaixada, está conectada. E aí os dons, eles são dados para quê? Para o que for útil. Como assim para o que for útil? Eu explico. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso ao seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Soli Deo Glória, um dos 5 solas. Somente a Deus devemos glorificar. Somente a Deus a glória. Então, o Espírito Santo, ele vai conceder um dom espiritual proveniente e oriundo dele, ou seja, pertence a ele. Ele dá a quem ele quer, quando ele acha que naquela pessoa aquele dom vai ser útil. Por exemplo, o Espírito Santo não vai dar o dom de fé a uma pessoa onde ele sabe, pois ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então o Espírito Santo não vai conceder a ninguém um dom, por exemplo, de fé ou um dom de profecia, quando ele vê que naquela pessoa aquele dom não vai ser útil. Como assim? Aquela pessoa vai se prender. E tem muita gente que faz isso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que Deus dá uma revelação e a pessoa, com medo do que as outras pessoas vão pensar, não dizem aquilo que Deus mandou. Então você está prendendo o dom, e a Bíblia diz que o Espírito é submisso ao profeta, sim. Pode acontecer, irmão Bruno? Pode, você consegue sim. Se prepare para pagar o preço, porque você está prendendo aquilo que Deus quer que você faça. Você está agindo em detrimento a si mesmo e colocando em segundo ponto aquilo que é a vontade de Deus. Eu conheço, por exemplo, uma determinada pessoa
que uma vez Deus quis usar essa pessoa para um pastor, o pastor estava precisando ouvir algo da parte de Deus, e Deus quis tomar essa pessoa, tomou essa pessoa, e quando Deus a mandou falar ao pastor tal e tal coisa, essa pessoa se prendeu, porque ele ia falar para um pastor. Foi o que aconteceu? Duas coisas aconteceram. Primeiro, o pastor, por não ter sido advertido, não com a mente cauterizada e com o coração endurecido, ele cometeu o ato, pagou o preço, ele e todas as pessoas que estavam debaixo da tutela dele. E esse irmão, essa irmã, essa pessoa que Deus quis usar para o pastor, quando se prendeu, não dizendo ao pastor o que Deus mandava, também pagou o preço, caiu no leito, quase morre. Então é importante que você entenda isso, que a gente precisa tomar cuidado com a soberba espiritual, achando que você é melhor ou que você é pior, porque soberba também tem a soberba contrária. Você diz, eu não posso não, eu não sou digno, não sei o que. Não, Deus não está lhe dando autoridade, então você tem que ter a coragem de ir lá. Ter a dignidade de honrar o dom que Deus te deu. Tem tanta gente aí orando, pedindo a Deus os dons. Eu conheço gente que ora há anos pedindo para Deus dar o dom, certo? E Deus diz, ainda não é o tempo, porque Deus está vendo que aquela pessoa ainda não vai ser útil naquele dom que ele dá. Não significa que porque você não tem o dom do Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Você, eu, nós somos templo e morada do Espírito Santo, que habita em nós. Uma coisa é ser templo e morada, outra coisa é ter o dom do Espírito Santo. Amém? Ficou claro? Então vamos lá. Terceiro e último para a gente finalizar. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. O que é edificação? Crescimento. Continuando. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Depois que você crer que Deus pode lhe dar o dom, se Deus vê que aquilo dali para você vai ser útil a ele, se aquilo em você vai ser útil a ele, então ele vai te dar, mas é mediante a tua fé. Mediante como você vai acreditar nisso. Então diz que são 3 classes de manifestação as quais revelam a atuação do Deus Trino. A diversidade de dons atribuída ao Espírito, a diversidade dos ministérios relacionada ao Filho e a diversidade de operações com a ação do Pai. Então, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um atua de acordo com o dom, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo lhe concedem. Mas o Espírito, a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. O Espírito Santo é quem distribui para que a igreja cresça em direção a Cristo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma diversidade de dons, atribui-se ao Filho. Quando ao Espírito, quando é a diversidade de ministérios ao Filho, quando é a diversidade de operação como a ação do Pai. É assim a divisão dos dons. Unidade. Unidade quer dizer uma coisa só. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Então, o Espírito Santo ele concede os dons. As pessoas da deidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas desempenham papéis diferentes, porém elas cooperam vitalmente entre si e se harmonizam em uma unidade perfeita da expressão. Há uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, como igreja, o que é que a gente deve fazer? A gente deve refletir a natureza do Senhor. A quem a natureza do Senhor serve?
A gente não tem que ficar cismado, a gente não tem que olhar para a divisão, a gente não pode ter orgulho carnal, a gente não pode glorificar o nosso próprio eu, a gente não pode lutar pela primazia, a gente não pode usurpar o direito no âmbito da atividade. Não, eu vou fazer porque o Espírito Santo é meu. A gente não deve fazer o que a nossa vontade ordena, mas o que Deus ordena. O que a gente vê Deus fazendo. Aí você para analisar como seria diferente se a gente compartilhasse os nossos dons, não é verdade? Os dons que Deus nos deu. Foi Ele que Deus deu para a gente. Então é preciso que a gente compartilhe isso. Ministrando corretamente os dons, revelando a coordenação, a unidade criativa na diversidade, a sabedoria, o espírito que tudo harmoniza. Tudo isso, a igreja, ela sempre vai enfrentar situações diversas, em todas as situações, nas mais diferentes épocas. Mas o que é que a gente faz? A gente dispõe da obra do Espírito Santo. Obra é o que faz, o que modifica. Por exemplo, quando você diz assim, vou fazer uma obra de reforma na minha cozinha, significa que você vai modificar a sua cozinha. Você vai aumentar a sua cozinha, você vai modificar alguma coisa. Então a obra do Espírito Santo é isso. Quando o Espírito Santo diz, estou eu fazendo uma obra, estou eu modificando o que existe, fazendo melhor, fazendo maior, fazendo mais bonito. Tudo isso nós devemos nos unir a uma unidade maior, que é quem? O Espírito Santo. Nos prostrar diante de Deus, que é um Deus tremendo, que é um Deus santo, que é um Deus de poder, que é um Deus de propósito. É assim que a gente deve se unir, para que os dons de Deus, através de nós, se manifestem. Ah, irmão, mas eu só tenho um dom. Você só tem um dom, mas o outro irmão tem outro dom, o outro irmão tem outro. Quando você vê, a sua igreja tem os 9 dons. Junta todo mundo e vamos trabalhar em prol da obra, para a obra crescer, para Deus fazer com que a nossa igreja cresça, o nosso ministério cresça, e a obra de Cristo seja levada, o nome do Senhor seja levado, e almas sejam arrebatadas do inferno, que é essa a nossa função, o nosso objetivo, a nossa responsabilidade. Amém? A conclusão diz assim, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Amém? Que lição maravilhosa, que bênção dar essa aula para vocês. Sou feliz no Espírito Santo que todos vocês estiveram aqui conosco. Não sei se vocês perceberam, hoje eu não mandei aquelas mensagens, tá, que eu mando toda quarta-feira falando sobre a lição, que vai ser tal, sua presença é muito importante, porque algumas pessoas reclamaram, não diretamente a mim, o que me deixou um pouco triste, mas reclamaram para outras pessoas e essa história chegou até meus ouvidos. Então, a partir de hoje, eu não vou mais mandar a mensagem para vocês. Vocês sabem que toda quarta-feira, a menos que haja algum empecilho, algum imprevisto, estamos aqui juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. E quarta-feira, se o Senhor permitir, se nós estivermos vivos, estaremos aqui na 5ª lição, que vai falar sobre os frutos do Espírito, o eu crucificado. Amém? Desejando que você tenha uma boa noite, fique em paz, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.